Quando a gente fala em cannabis medicinal, é comum pensar apenas em CBD ou THC. Mas você sabia que a planta tem dezenas de outros compostos com potencial terapêutico? Hoje, a gente te convida a entender o que a ciência já sabe e o que ainda está sendo estudado sobre os fitocannabinoides mais conhecidos, o papel dos terpenos e o famoso efeito entourage. Tudo começa no nosso próprio corpo. O sistema endocannabinoide, ou SEC, é uma rede complexa de receptores, enzimas e moléculas sinalizadoras que atuam como uma espécie de orquestrador de equilíbrio interno. Ela está envolvida em uma série de funções vitais, como sono, dor, apetite, memória, humor, inflamação e resposta imunológica. Em outras palavras, ele ajuda o corpo a se autorregular, buscando constantemente o chamado estado de homeostase, um ponto de equilíbrio essencial para a saúde. Os dois principais receptores do sistema endocannabinoide são o CB1, localizado principalmente no cérebro e sistema nervoso central, e o CB2, mais presente no sistema imunológico e tecidos periféricos. Quando ativados, estes receptores influenciam a liberação de neurotransmissores, a resposta inflamatória, a percepção da dor e até mesmo o estado emocional. É justamente nesse cenário que entram os fitocannabinoides, compostos naturais encontrados na planta da cannabis, como o CBD, o THC, o CBN e o CBG. Cada um deles interage com o SEC de maneira diferente, promovendo efeitos específicos, e é a partir dessas interações que surgem as possibilidades terapêuticas da cannabis medicinal, com potencial para tratar desde quadros leves de insônia e ansiedade até condições neurológicas mais complexas, como epilepsia e dor crônica. O CBD, ou canabidiol, é hoje o fitocannabinoide mais estudado do mundo, e com razão. Ao contrário do THC, ele não provoca efeitos psicoativos, ou seja, ele não altera a percepção ou estado de consciência de quem o consome. Mas isso não significa que ele atua de forma leve ou secundária. Pelo contrário, o CBD tem uma atuação complexa, multifacetada e extremamente interessante do ponto de vista terapêutico. Em vez de se ligar diretamente aos receptores clássicos do sistema endocannabinoide, CB1 e CB2, o CBD funciona como um antagonista alostérico, e isso significa que ele modula a atividade destes receptores, reduzindo ou equilibrando sua ativação sem bloqueá-los por completo. Esse tipo de atuação é valioso em casos em que o sistema está desregulado, como ocorre em quadros de ansiedade crônica, dor persistente ou hiperatividade neuronal. Outro ponto importante: o CBD inibe a enzima FAAH, que é responsável por degradar a anandamida, um canabinoide endógeno do nosso corpo, conhecido por seu apelido poético, molécula da felicidade. Ao inibir o FAAH, o CBD aumenta os níveis circulantes da anandamida, o que pode contribuir para uma maior sensação de bem-estar e equilíbrio emocional. E tem mais. Estudos também mostram que o CBD atua como agonista de receptores serotoninérgicos, principalmente o 5-HT1A, que está diretamente relacionado à regulação da ansiedade, do humor e do sono. Essa ação contribui para efeitos ansiolíticos relatados por muitos pacientes. Além disso, o CBD interage com o receptor GPR55, um alvo associado à atividade epilética. Ao bloquear esse receptor, o CBD pode ajudar a reduzir a ocorrência de crises convulsivas, um dos usos terapêuticos mais consolidados da substância até hoje. Ou seja, o CBD não atua em um único ponto, mas em várias frentes ao mesmo tempo: no sistema endocannabinoide, no sistema serotoninérgico, na modulação de neurotransmissores e na manutenção de compostos naturais do próprio corpo. É justamente essa versatilidade terapêutica que faz com que o CBD seja amplamente pesquisado no tratamento de condições como ansiedade, epilepsia refratária, dores crônicas, insônia, inflamações e até distúrbios neurológicos mais complexos. O THC, ou tetraidrocannabinol, é o fitocannabinoide mais abundante da planta e por muitos anos foi também o mais polêmico. Ele é o principal responsável pelos efeitos psicoativos da cannabis, aqueles que alteram a percepção sensorial, o humor e o estado de consciência. Esses efeitos associados ao uso recreativo acabaram criando um estigma que por muito tempo dificultou a pesquisa científica sobre seus potenciais terapêuticos. Mas o cenário vem mudando. Do ponto de vista farmacológico, o THC atua como agonista dos receptores CB1 e CB2 do sistema endocannabinoide. Isso significa que ele se liga diretamente a esses receptores, ativando-os e gerando uma cascata de efeitos do sistema nervoso e imunológico. Quando essa ativação é feita de forma controlada, em doses específicas sob supervisão médica, o THC pode ser uma ferramenta terapêutica potente. Entre os efeitos mais comuns da ativação dos receptores CB1 pelo THC estão euforia, relaxamento muscular,
sedação, aumento do apetite e alívio da dor. Já nos receptores CB2, localizados principalmente em células do sistema imunológico, o THC pode contribuir para a modulação de processos inflamatórios e respostas imunes. É importante reforçar: a cannabis medicinal não utiliza doses elevadas de THC como encontradas em produtos recreativos. Pelo contrário, a chave aqui é o uso de microdoses controladas que permitem colher os benefícios terapêuticos do THC sem desencadear os efeitos psicoativos indesejados, como ansiedade, confusão mental e letargia. A escolha da dose, da formulação e da proporção com outros canabinoides, especialmente o CBD, faz toda a diferença no resultado final. Atualmente, o THC é estudado e utilizado com sucesso em casos de dor crônica refratária, espasticidade e em doenças neurológicas como esclerose múltipla, náuseas e vômitos induzidos por quimioterapias, distúrbios do apetite e até insônia severa. O canabidiol, conhecido como CBG, é um composto que no SEC atua como agonista fraco do CB1 e teria certa afinidade pelo receptor CB2, podendo atuar, por exemplo, como analgésico. Além disso, há relatos que o CBG pode atuar na inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina, podendo ser um potencial aliado ao CBD no manejo de ansiedade, por exemplo. Alguns estudos sugerem que o CBG seria uma substância entre o THC e o CBD. Com isso, o CBG pode ser um aliado interessante em casos de dor crônica e quadros ansiosos. Ainda há poucos estudos clínicos, mas os resultados preliminares são promissores. Já o CBN, ou canabinol, é um composto que surge da oxidação do THC quando exposto à luz, calor e oxigênio. Ele tem efeitos semelhantes ao THC, mas com potência muito menor, cerca de 20%. Isso significa que ele pode oferecer efeitos sedativos e relaxantes com menor risco de efeitos colaterais psicoativos indesejados. O CBN vem sendo estudado especialmente para manejo da insônia e da dor, e já aparecem algumas formulações voltadas para a melhoria da qualidade do sono. Mas os fitocannabinoides não atuam sozinhos. A planta da cannabis também contém terpenos, compostos aromáticos que ajudam a definir cheiro, sabor e até ação terapêutica da planta. Alguns terpenos são conhecidos na natureza como o limoneno, presente nos cítricos com um possível efeito antidepressivo, o mirceno, encontrado no lúpulo com efeito relaxante, e o linalool, presente na lavanda com ação calmante. Apesar do potencial, ainda sabemos pouco sobre os efeitos farmacológicos isolados dos terpenos. São necessários mais estudos para compreender seu papel terapêutico e como eles interagem com os canabinoides. O chamado efeito entourage, ou efeito comitiva, foi descrito pela primeira vez em 1998 por pesquisadores israelenses liderados por Rafael Mechelen. A ideia central é que os compostos da cannabis não agem isoladamente. Ao se combinarem, eles potencializam os efeitos uns dos outros e reduzem os efeitos colaterais. O exemplo mais conhecido é a combinação entre THC e CBD. A ideia é que o CBD poderia modular a ação do THC sobre o receptor CB1, diminuindo a intensidade dos efeitos psicoativos e promovendo um efeito analgésico ou sedativo mais equilibrado. Esse conceito também se aplica à interação entre canabinoides e terpenos, embora os estudos nessa área ainda estejam em estágios iniciais. Em alguns tratamentos, como na dor neuropática refratária, essa associação tem mostrado bons resultados, mas como toda terapêutica, requer avaliação médica cuidadosa. Na Clicannabis oferecemos um acompanhamento completo, com equipe médica especializada, orientações seguras sobre o uso de fitocannabinoides e suporte em todas as etapas do tratamento. Tudo com responsabilidade, ética e cuidado individualizado. A cannabis medicinal é uma área em plena expansão, e quanto mais entendemos sobre seus compostos, mais conseguimos aplicar o conhecimento de forma segura e eficaz. Se você quer saber mais sobre o que a ciência já descobriu sobre os fitocannabinoides, continue acompanhando a série Clique Educa.